Cordas, metais e madeiras. Essas peças nada convencionais podem se transformar em lindos acessórios ou até mesmo objetos de decoração? Descubra isso e conheça todo o potencial dos acessórios após a vinheta. Olá, sejam muito bem-vindos ao novo episódio do Imagem e Estilo em Pauta. Eu sou a Gisele Albuquerque. Eu sou Kátia Nasser, somos consultoras de imagem e especialistas em estilo. E hoje a gente está aqui em São Paulo novamente, numa das ruas, um dos espaços mais disputados, que é a Rua Oscar Freire, que é um ícone aqui da moda, do design. E vamos conhecer um lugar incrível, conversar com a fundadora, a diretora criativa de um lugar que a gente estava já namorando um tempão, né, amiga? Com certeza. Demorou, mas viemos. Aconteceu, Bom, comunicadora nata, mãe da Nina, apaixonada por arte e arquitetura, nossa convidada de hoje encontrou no empreendedorismo a oportunidade perfeita de explorar sua paixão pela moda e pelo artesanato. Seja bem-vinda, Andresa Magalhães. Obrigada, é um prazer estar aqui com Estamos vocês. muito felizes de estar nesse espaço maravilhoso. Estamos encantadas. Estamos encantadas com esse espaço. É verdade. Para começar, Adri, a gente quer saber como surgiu a ideia de uma marca única como a Estúdio Dre. Pois é, foi tão orgânico e tão genuíno, porque não existia um plano, um business plan para a marca acontecer. A maternidade me impulsionou para isso. Eu vim do mercado corporativo muitos anos, a minha formação é em publicidade, comunicação, então a minha história toda foi galgada dentro do mundo corporativo, né? Então, com a maternidade, essa transição ela veio muito forte. Eu já fazia alguns cursos de moda, montagem de bijuteria, sempre gostei, mas nunca acreditei e achei que poderia ser eu iria empreender e poderia se tornar o meu plano A na vida, esse hobby. E eu entendi com a maternidade que eu queria ter mais tempo para dar com a minha filha, que eu não queria terceirizar, ter babá, eu tinha o apoio da minha mãe, mas eu queria estar presente mais fortemente nesse início, né? E a consultoria de estilo também foi um dos cursos de interesse, de vontade. Nesse caminho eu direcionei muito para o lado corporativo, porque era da minha essência, de onde eu trabalhava e vinha. E a consultoria foi uma porta para que eu entrasse mais nesse mundo da moda, mas através da consultoria de estilo. Maravilhoso. Como que a maternidade muda nossas vidas, né? Nossa, completamente. Você falando, passou um filme que eu sou mãe tem pouco tempo, né? Minha filha vai fazer 3 anos. E a gente repensa coisas, a gente procura aquilo que todo mundo fala pra gente. A nova realidade. Qualidade e aí adaptar. Eu sou mãe já com essa nova função que eu consigo ter essa flexibilidade de trabalhar. Maravilhoso. Sua filha tem quantos anos? Tem 12. 12. 12 Maravilhoso. anos. E a marca tem 10 anos. Sim. Então é complexo, né? Mas é motivador e mexe mesmo com a gente de uma forma que a gente não imagina. É verdade. Quando a gente chega aqui no teu ateliê, a gente nota que as cordas e os nós são uma espécie de marca registrada, inclusive na tua logo, né? Isso foi intencional? Foi por acaso? Como é que surgiu isso, Dri? Isso já vem de um lado muito lá atrás com a minha mãe, porque eu ainda pequena eu aprendi a fazer tricô e crochê com a minha mãe. Então sempre existe essa habilidade manual na família. A família baiana, todo mundo gosta de fazer coisas com as mãos, cozinhar, fazer coisas, né? Então isso eu aprendi com a minha mãe lá atrás. E quando eu resolvi fazer os acessórios, que eu vou contar uma história para vocês dos acessórios com a corda, eu apliquei intuitivamente o que eu aprendi no tricô com agulha. Então eu peguei a corda e comecei a dar laçadas do tricô que eu fazia na agulha. Então vem desse lugar, né, dessa minha conexão com a minha mãe lá atrás. E quando eu quis materializar isso com a corda e os acessórios, veio o nó do tricô e do crochê, e não necessariamente do macramê, porque eu acho que ele é cheio de regras e sequências, e veio uma coisa muito mais orgânica mesmo. E dá para criar mais, né? Dá para criar mais.
Você fica mais livre. É verdade. E a gente até remete a pensar em coisas quando a gente atende algumas pessoas que querem associar uma marca por alguma coisa mesmo da infância ou de referência, como você teve. É muito interessante, porque a gente faz um pouco esse trabalho, né, de marca pessoal para as pessoas. Ele fala, não, eu queria trazer aquela referência, às vezes uma referência da mãe ou da infância, que isso fique mais forte, ou porque usa uma pulseira específica, ou porque sempre a mãe incentivou a usar um cinto, um lenço, que seja. E acaba criando essa identidade. Cria identidade, é verdade. É um resgate, né? Eu vou aproveitar e vou falar com você que está em casa. Comenta pra gente o que vocês estão achando. Curte, compartilha com seus amigos, que é muito importante a interação de vocês, tá? Estamos esperando vocês, hein? Comenta aqui. Bom, o seu início foi com os acessórios. Sim. Como é que veio essa ideia de criar peças de decoração, que aliás eu tô aqui louca com tanta coisa maravilhosa. Como é que foi isso, Bri? Pois é, eu iniciei com os acessórios, mas a decoração ela veio de uma forma... Eu comecei a participar de eventos muito ligados à arquitetura, design e moda. E nesses eventos, a frequência de muitos arquitetos, e assim, me cutucando, mas por que não tem uma luminária? Mas nossa, são lindos escolares, mas não tem nada. E assim, né, porque essa questão de iluminação é muito forte nesses eventos. Sim. E nesse evento em especial, que é a Feira Rosenbaum, onde eu inaugurei, eu chamo elas de minhas gindas, foi ali onde eu acreditei realmente que o potencial daquele acessório, da corda, da expressão da corda. E nesse primeiro evento, havia um espaço de convivência que era uma cozinha muito bonita, na Feira Rosenbaum, e eles queriam algumas coisas para pendurar plantas, e eu havia começado a fazer os hangers, que hoje é bem popularizado, mas isso há 10 anos atrás não era. E eu fiz de várias cores, de cores diferentes e tramas diferentes de fio, e aquilo chamou muito a atenção de todos os arquitetos que chegavam. Me chama, né? Quem fez? De onde é? E aí alguns tinham planta, outros tinham livros, então tinha frutas. Então foi uma brincadeira muito divertida na cozinha da feira. E dali veio essa questão de, poxa, como é que eu desenvolvo? O que eu posso fazer a mais com os mesmos nós que eu aplico no colar para a luminária, por exemplo? E eu comecei a tramar o fio da luminária com o nó do mesmo jeito que eu fazia a bolsa. E aí eu fui indo, então foi caminhando. Aí da luminária virou o bowl, aí chegou até o porta-guardanapo, as esculturas de parede, as extensões. Eu tava falando, preciso de uma extensão para árvore de Natal. Você não precisa ficar com fio, olha. Exato. Maravilhoso. Exatamente. Porque sempre onde vai ligar o pisca-pisca, fica aquele fio no meio da casa. É horrível, né? E olha que lindo. E ainda decora. Ainda decora. Verdade. E aproveitando, a gente fica aqui, né, maravilhado, olhando, aproveitando que a gente está nesse espaço de peças super autorais, maravilhosas. Você pode contar pra gente um pouco como que é o teu processo de criação? Meu processo de criação, eu coloco as peças, principalmente dos acessórios, né? Eu faço um garimpo de metais, de pingentes, de peças, mesmo as cordas, eu coloco as cores que eu vou trabalhar naquela coleção. Tanto que as cores são muito atemporais, mas eu tento misturar elas de formas diferentes para que elas tragam um outro resultado, algo diferente. Então, nesse momento, eu coloco as peças e os fios e vou testando. Eu não desenho. Eu sou péssima de desenhar. Já fiz curso de desenho. Pura mesmo. Pura. Então eu pego, misturo, faço nó, sempre trabalho com espelho na minha frente, vou testando, sentindo se é tamanho, se essa peça daqui pode ser usada também no pescoço com extensor, um colar que pode virar cinto. Então, e a otimização, a customização está muito forte presente em mim, justamente pela consultoria lá atrás. Porque eu sempre quis que a peça da cliente se tornasse outras coisas, eu sempre olhei com esse olhar de otimização e customização para que rentabilizasse, né, o investimento. Sem dúvida. Porque eu venho de uma história muito simples da minha vida, né, de eu ganhar roupas de primas das pessoas e eu tinha que fazer aquilo render. Não, se ele já criou transformar. esse espírito criativo, né? Exato, o criativo na necessidade, Sim, né? sim. E eu entendi que o meu trabalho também tinha que refletir isso. Tem a Eu sua penso por mais, personalidade. exato, para a pessoa realmente olhar e falar, poxa, esse colar vira cinto, eu tenho 2 peças em uma.
essa alça de bolsa pode eventualmente virar um cinto e por aí vai. Isso sempre foi assim. Sempre foi assim. A marca começou assim. As peças também nas cores mais neutras, mais atemporais, também, ou você foi amadurecendo Caminha por isso. Eu comecei com as cores muito vibrantes, porque era o que eu encontrava na época, até pelo momento. Depois foi de desenvolvimento de fornecedor, de achar os fornecedores que fariam as cores que eu gostaria. Então eu comecei com o que o mercado entregava, que eram as cores mais puras, né? Aquele azul vibrante, o verde, o vermelho, o amarelo, que foi o grande início da marca. E depois eu fui caminhando para os terrosos, para os tons que realmente faziam sentido, para ir em encontro justamente a isso que eu acredito, né? Essa atemporalidade. Quero aproveitar e perguntar para a nossa audiência se vocês também curtem esses acessórios atemporais ou se vocês gostam de acessórios que estejam na tendência. Como é que funciona isso para vocês? Conta aí pra gente. Eu fiquei com uma curiosidade. Você falou da consultoria de imagem, né? Como é que começou isso da consultoria na tua vida, Adri? Então, a consultoria, ela entrou justamente na maternidade, porque eu queria ter essa independência. Então, ela me trouxe muita segurança para essa transição, porque eu saí de um mercado corporativo, eu era headhunter de comunicação, caçar talentos ali na área de comunicação e empresarial. Mas a consultoria era algo assim que eu me sentia confortável, justamente para dar palestras, para falar de dress code. E no meio do caminho eu resolvi também fazer um pouco de consultoria pessoal. Na época eu me formei com a Ilana, fiz a coloração pessoal com a Luciana Urich. E apareceu uma madrinha, que eu chamo também de minha outra madrinha da marca, que é a Marilúcia, uma cliente artista super arrojada, lindíssima, mas que realmente ela tinha uma força, um poder muito dela, e que os acessórios tinham que ser expressivos, né? Ela queria algo, e, né, não corrente, nada, ela queria algo expressivo. Eu buscava, na época eu tinha poucas marcas, e como eu já tinha esse know-how de fazer bijuteria no trabalho, para vender no trabalho, então nas agências de publicidade que eu trabalhei, eu fazia bijuteria e vendia, mas nada ligado à corda. Eram os metais, os cristais, na época que estava super em alta. E eu tinha umas cordas em casa, que uma vez eu havia comprado numa loja de material de construção, porque eram muito bonitas aquelas cores. E eu tinha um manequim no meu cantinho da minha casa da consultoria, onde era o meu escritório. E eu enrolei essas cordas nesse manequim e elas viviam ali, porque eu achava bonito, estava ali, né, meio que decorando e tal. E eu olhei para aquelas cordas e falei, vou resolver alguns colares para a Mariluz, vou pegar isso aqui e fazer os nós. E aí eu peguei, fiz os nós, finalizei com uma argola que eu queimei com elástico, e aí eu fiz com que esse nó fosse a trava do fecho, e isso também eu fiz uma regulagem para que virasse cinto. Então nasceu colar e cinto já, sem metal, sem nada, só com nó. Entendi. E aí era o início do Instagram, eu estava começando o Instagram com a consultoria, comecei a postar essas peças que eu fiz para a Marilúcia. E aí veio um bazar menorzinho que chamava Colheita, que queria que eu expusesse as peças lá. E aí eu comecei a sentir a força dos acessórios, o quanto eles, né, representavam. Isso te incentivou a fazer mais peças. E dentro da consultoria de estilo mesmo, eu comecei a ser procurada por causa disso também, porque por essa expressão de um acessório, como ele compunha ali o look, né, como ele otimizava, estava aqui, estava com o cinto. Não, e como é poderoso, né? O acessório ele transforma qualquer look, né? É uma coisa assim incrível. Você tá apagada e de repente o acessório acende e você fica deslumbrante em função disso. É fantástico. Agora, já que a gente está falando dos acessórios, vamos falar dos favoritos? Eu quero saber 2 favoritos. Se você tem algum que te inspira mais a fazer, se tem alguma coisa relacionada ao emocional, e depois se tem os queridinhos das clientes, aquele que você nunca para de fazer. Nunca para de fazer. Tem, assim, o que eu amo fazer e dar início sempre é pensar numa peça que as pessoas, que vai brilhar os olhos na questão de otimização e customização. Brilhou nossos olhos, né? Brilhou. Essa é uma peça que... Nós estamos aqui, olha. Tem outras coisas que brilharam também, que estão brilhando aqui de longe. Nossa, é muito brilho, né? Muito A brilho. gente quer levar tudo, mas não dá. Então, nós escolhemos essas peças, né, maravilhosas para poder fazer Compor essa nosso entrevista, look. para compor o nosso look. Ficou fantástico. Esse mesmo, é um fio longo que eu torci ele para que ele vire um pingente, mas quando desconecta desses 2 mosquetões, ele vira um colar longo e um curto junto. Então,
é isso que me brilha os olhos, sabe? É criar algo que eu olho e falo, nossa, realmente eu também quero ter, não é? Não estou fazendo só para ser comercial, sabe? Sim. Eu faço com desejo porque realmente eu quero ter também. E a segunda parte são os colares que são os queridinhos. A gente tem o Artigas, o Basquiat, o Niemeyer, Vocês vão ver tudo o aí. Tate. Então são colares, tem uns que tem um pouquinho mais de nó de expressão, outros mais delicados. Então são peças que são sempre procuradas, seja para pessoa se presentear ou para presentear alguém e surpreender, porque as pessoas amam dar uma peça que fala, olha, deixa eu te contar, vem com um elástico que vai virar um cinto. Então a pessoa gosta desse fator surpresa, ela conta, né? Então... E você ter essa referência dos seus clientes, saber exatamente o que elas gostam, né? Isso facilita também muito o teu trabalho. Exato. Tanto que eu estou no momento que realmente vai ficar só os colares, que são os queridos e os clássicos, para que realmente cada vez mais esse caminho seja mais interessante para quem nos procura, né? Porque às vezes também eu tenho muitas opções. E aí é isso, acaba que a criatividade não para, então eu vou realizando e colocando, e geral, aí eu olho, mas peraí, as pessoas estão sempre olhando para aqueles que já faziam sucesso. Eventualmente tem um outro, né? Você muda a cor desses que fazem sucesso ou mantém a mesma linha? Não, eu mudo. Muda? Eu mudo a cor, eventualmente também enxugo. Às vezes ele tem uma cartela de 4, 5 cores, eu coloco 2 ou 3 mais vendidas. Entendi. Não, e pensando no que ela falou da cliente, né? De como que busca. A gente também, quando atende, a pessoa sempre fala, eu queria conhecer uma marca diferente. Exatamente. De acessório, que me represente, que tenha qualidade, que tenha esse né? poder. E a gente também tem muito isso, né? Hoje, eu acho que a gente tem que buscar produtos de qualidade que sejam para a vida, né? Eu falo isso. Porque às vezes até você usa muito essa peça e acaba depois passando essa peça para frente e vai continuar na vida de outra pessoa. De outra pessoa, né? Exatamente. Então essa qualidade eu particularmente busco muito isso, né? De ter peças de qualidade para que possa circular dessa forma, né? É muito e se importante. tornar temporal, contar novas histórias em outras pessoas. Exatamente. Não, é maravilhoso você olhar um colar desse que você usou daqui 10 anos atrás e pode continuar usando agora. Exato, não, tem clientes que vêm aqui, que tem o colar desde lá do início e falam, eu só queria agora só trocar esse fecho, que eu vi que vocês mudaram, já veio o cliente que ainda era o fecho do nó, e falei, agora eu vi que vocês têm o metal com o mosquetão, vocês trocam, e a gente troca. Ou seja, ela está usando muito ainda, né? Sim, e uma curiosidade, Andrea. Você faz sob encomenda? Tipo, olha, eu amei esse colar, mas eu queria, no caso aqui, eu amei esse colar, mas eu queria que ele fosse no laranja. Ou, de repente, uma cor que normalmente você não tem aqui. Eventualmente, sim. Eu tenho algumas clientes que falam, eu gostei muito desse colar dessa forma, não da gente criar personalizado, mas de mudar a cor, de acordo, por exemplo, com a cartela de cores dela. Exato. A gente adapta. A cor que às vezes não está na nossa cartela de venda, mas que está na cartela dela de cores. Não, e essa questão das cores universais facilita muito, né? Aí qualquer pele combina. Exato. Além dos terrosos, dos neutros, você tem a universal também aqui, bastante, né? É verdade. Isso é muito bom. É verdade. Isso facilita muito, inclusive para quem não tem ainda a sua cartela de cores. Fica mais fácil. Né? Fica mais fácil. Bom, Andrea, você veio do mercado corporativo, né? Como é que foi para você essa experiência de empreender, né? Começar do zero uma marca, né? Com todas as ideias que você tinha, como é que funcionou isso para você? Posso dizer que foi com muito medo, com muito frio na barriga, porque eu acho que o porto seguro que o corporativo te dá, né, todos os benefícios, estabilidade, eu sempre busquei isso, porque eu tive que começar a trabalhar muito cedo para ajudar a minha família, então eu nunca cogitei fazer algo que realmente eu amasse de paixão, porque eu precisava da estabilidade, pagar as contas, então foi um longo caminho, mas a maternidade aos 36 anos me ajudou e me encorajou muito para dar esse passo, para que eu olhasse e falasse, poxa, se agora eu preciso dedicar muito mais tempo à Nina e eu quero fazer parte desse início, né, dessa trajetória dela até 1, 2 anos, né, e não terceirizar, a coragem veio pela maternidade mesmo, de usar e olhar e falar, poxa, a mesma consultoria de estilo que era o que eu tinha na mão, foi através dela que eu iniciei. Mas quando eu fui para a marca, para criar os acessórios, para fazer disso
é algo que eu teria que deixar a consultoria para me dedicar full time aos acessórios, eu fui muito pouco a pouco. Eu comecei também na sala da minha casa, então aquele escritório que eu havia feito para a consultoria virou uma mesa de trabalho, e eu entendi que eu tinha que saber como aquilo ia crescer, se não ia, como que seria. Mas eu sempre tive dentro de mim um tino comercial muito forte. De rede de relacionamento mesmo, eu comecei com o que estava perto de mim, com as pessoas com quem eu trabalhei nas empresas, nas agências. Eu mandava malinha, eu escrevia, mandava foto, o Instagram estava começando, as pessoas começaram a ver ali. Então eu entendi que eu tinha que usar da minha rede de contato próxima, né? Acho que é isso. Eu sempre digo para que as pessoas olhem quem você tem por perto, né? São as pessoas que já acreditam em você, que te conhecem, que te reconhecem também como uma pessoa criativa. Então eu tinha isso dessa rede de relacionamento. As pessoas gostavam do que eu mostrava ali. Era diferente do que elas encontravam no shopping ou nas lojas perto de casa. Sim. Era algo exclusivo. Então eu comecei a entender que existia uma possibilidade de crescimento. Aí da sala da minha casa eu aluguei uma sala na rua da minha casa, numa outra casa com outras pessoas. E ali eu fiz também que aquele ambiente tivesse cara de loja. Né? Fiz um painel onde eu coloquei... Você precisa disso, sim. Precisa. É até legal falar porque a gente vive num momento, depois de pandemia, home office. Tem gente que fala, eu preciso me arrumar para trabalhar em casa. Tem gente que não. Você precisa ter esse ambiente para produzir. Para produzir, um ambiente que fosse inspirador, que não era minha casa não que fosse feia, mas não é isso, é minha casa, né? Você tá ali, você tá fazendo uma coisa, você vai ver a roupa para lavar, você tá pensando no almoço, é outro ambiente. Você acaba aqui você não desconecta, né, da função, a casa e o seu trabalho. Então eu entendi que mesmo que eu estivesse na rua da minha casa, eu tinha que ter esse espaço, até para trazer a experiência das pessoas de ir até mim, provar, sentir, me conhecer, se olhar no espelho, e não na minha casa, né? Viver aquela experiência, né? Eu acho que tudo é uma experiência, né? A gente chega aqui e vive essa experiência de entrar e ver. É uma experiência, né? A atmosfera do lugar, experimentar, exatamente, sentir até o peso da peça, como que a peça veste. As pessoas falam, eu vou criar uma marca, eu vou só fazer online. Eu acho que tem algumas coisas que sim, é possível que seja somente online, mas a conexão e a essência da marca você realmente passa com o presencial. É importantíssimo que exista. Se você não tem a condição de ter um espaço, participe mais e mais de eventos, de lugares que possam te promover, te expor. E eu usei muito dessa minha rede de contato, principalmente para divulgar a minha marca. Então, como eu vinha com essa veia corporativa e de imagem mesmo, né, de como que uma marca se porta perante o mercado. Então, eu fui trazendo pílulas de tudo isso. Desde o logotipo, da garrafinha de água, da embalagem, do cartão que eu colocava, eu escrevia à mão todos os cartões para todos os pedidos que eram online. Então eu tentava a todo tempo estabelecer essa conexão comigo e com a marca. Bom, a gente sabe que você já fez tanta coisa, né? Olha, eu vou ler aqui para vocês. Olha, ela já foi estoquista, telefonista, secretária, vendedora, assistente de marketing, atendimento em agência de publicidade, enfim. Tudo isso que você viveu de experiência e, inclusive, a consultoria de marketing, isso colabora muito no teu trabalho, na tua criação, principalmente com as cores, né? Porque a gente aprende muito sobre as cores na consultoria de imagem. Então, assim, como é que isso ajudou você? Toda essa experiência que você viveu? Eu sempre digo que a gente nunca descarta de onde a gente veio e toda a nossa trajetória, né? Muitas pessoas falam, perdi um baita tempo fazendo essa faculdade, não serviu para nada, não trabalho nessa área. Não. Tudo faz parte da nossa construção. É aprendizado. Tudo é aprendizado. Tudo soma. Tudo soma, porque assim, eu não tenho nenhum problema de limpar a loja, de tirar lixo. Eu não tenho nenhum problema. Sim. E eu sei que existem pessoas que nascem como executivas ou como empreendedoras e não mexem mais numa palha, né? É verdade. E acha que agora eu sou dona, eu sou designer, eu não faço nada. E então, a nossa assim, realidade exige isso, né? Que a gente faça de tudo um pouco. De tudo, ser multidisciplinar Sem mesmo. dúvida. Então hoje eu me vejo muito fazedora da minha marca até hoje. Ela tem 10 anos, vai completar 11 ano que vem, mas eu sou fazedora de cada etapa. Eu estou sempre olhando tudo, sabe? Porque realmente eu tenho condições também de fazer tudo. Claro. Eu acho que é isso também, o fator de você ter passado por diversas áreas
né, e ter trabalhado para outras pessoas, aceitado também funções e direcionamentos, porque tem gente que não tem, só sabe mandar, né? É verdade. Mas eu falo que até para mandar você tem que saber como que a Exatamente. pessoa como vai mandar a pessoa fazer aquilo. Você tem que saber Tem que saber como ter que feito, é, né? Exato. ter feito. Exato. Lugar certo, como que Eu tive uma experiência no varejo, né? Mais de 5 anos. Eu usei muito a consultoria de imagem no varejo. E é impressionante como eu tinha essa preocupação, né? Até fazer uma vitrine, montar todas as araras das lojas, como aquilo ia ser feito. Eu fiz vários cursos voltados para isso, exatamente para que eu pudesse orientar as minhas vendedoras, a minha gerente, o funcionamento do processo. Saber Porque demandar, é imprescindível isso, né? Você saber fazer tudo que você demanda dentro do teu negócio. Porque senão você também não pode coordenar, você também não pode orientar a pessoa que trabalha com você. Então isso é imprescindível, sem dúvida. E a consultoria de estilo, justamente como no início da pergunta, ela me ajudou muito a entender o papel do acessório, né? O quão ele faz a diferença no que a pessoa quer expressar, tanto com a roupa, quanto com a essência dela, com quem ela é. Sem dúvida. Então eu acho que o acessório ele diz muito sobre quem a gente é, né? E ele estabelece conexões também. É verdade. Porque a pessoa puxa um assunto por um colar, né? Então ele acaba de onde é? E começa uma conversa. Ah, que lindo! Ele só elogia. E eleva a sua autoestima, então eu acho que ele tem um papel muito importante. E isso eu aprendi também com a consultoria. Não, o acessório, sem dúvida nenhuma, a gente fala em todos os nossos atendimentos que é a cereja do bolo real. Você coloca 3 looks, dependendo do acessório, você vai para um lado mais sexy, criativo, mais elegante. Faz toda a diferença. Você muda até o seu estilo com o acessório. E diz muito sobre você, né? E vamos falar, já que a gente está dos acessórios, vamos falar das coleções. Sim. Queria saber, quando você pensa numa coleção, se você respeita a tua estação do ano, momento de vida, estamos com uma tendência aqui de maximalismo. Se você pensa nisso ao longo das suas coleções, e até quantas você faz por ano, se faz por demanda de alguma coisa. Conta um pouquinho pra gente. Eu faço assim, o que eu olho o que está acontecendo, mas eu tento não olhar tanto para não me contaminar. Tá. Porque eu acho que existe fica tudo muito repetitivo. Então eu tento trazer de uma maneira muito o que eu encontrei no mercado, geralmente talvez as peças que eu vou encontrar soltas, existe uma tendência sobre elas, né? Eu tenho uma coleção agora que tem umas peças de madeira listradas, umas de preto, vermelho e azul. E aí é muito navy, tem a ver com verão. Então eu tento trazer isso e inserir, mas não de uma forma muito, agora o verde limão, o pistache está em alta, eu vou ter um fio dessa cor. Não, porque eu já fiz outras vezes, não deu certo. Porque o acessório ele acaba que tem que ter a temporalidade. Então quando eu trago uma cor, algo muito vibrante, para a parte maior que é a corda, a pessoa não entende aquilo como uma peça que vai ficar muito tempo com ela. Sim. E ela se torna descartável. Então eu tento inserir, seja no pingente, sabe, no metal, agora está mais em alta os dourados, tanto que eles vieram, já estão comigo há 3 anos. Antes eu só usava o ônix, que é o que está no seu, e aí eu fui entrando mais com o dourado. Hoje ele é muito mais dourado aqui do que o ônix. O prata eu já testei, mas não tem tanta conexão com o meu público. Então eu entendi que... Olha como é importante conhecer o público. Porque o prata ainda um pouquinho, né? Tá super em alta, né? Quando você fala de tendência, né? Exato. Então eu tento... É importante você conhecer o seu público. Porque quando você entende exatamente o que ele espera, você não fica também testando muita coisa diferente, porque você sabe, talvez dentro do diferente, daquele universo para ele vai ser interessante, né? Sim. Um ponto de cor, uma pedra diferente, um pingente, mas nada extremamente ousado, porque aí você não vai conversar com ele. Já sabe. Bom, falando do principal material que você trabalha, que é a corda, né? Muitas pessoas remetem a uma coisa mais despojada, né? Peças mais despojadas. E nós observamos aqui o quão elegantes são essas peças. Então, como é que você fez essa transformação de uma corda para o despojado para o elegante? Como é que você trabalhou isso? Eu acho que sempre foi uma característica muito forte minha, assim, de trazer elegância para tudo que eu fazia, né, que eu faço. Seja, como eu falei, na sacola, na marca, eu fui entendendo que o acessório, ele também tinha que vir carregado disso, né, desse refino.
porque eu não era um metal puramente, né, somente corrente, com brilhante, e como eu trazia isso para a corda, para que as mulheres mais elegantes que são as minhas clientes, com quem eu me relacionei no mundo corporativo, né? Porque eu era assim a pessoa do escarpão, do terninho, como a gente estava falando. Então eu entendi que o metal dourado, principalmente, ele tem esse papel, né? Então, desde que eu comecei, que eu fiz a transição do banho ônix para o dourado, isso mudou muito, assim, reforçou ainda mais essa perspectiva do elegante, né? Do refino, e de uma peça que ela vai... são as mulheres mais maduras, sim, hoje o meu público são as mulheres mais maduras, 30 a mais, mas que elas entendem o poder, né, do brilho através do metal, não necessariamente de pedras brilhantes, né, mas eu acho que até a construção do nó. Não, e essa peça aqui que Gisele está usando, que é clara e óbvia do que a Adri está falando. Você vê, ela tem o cristal, que é onde eu comecei lá atrás, que eu coloquei com a corda. E aí você ainda traz isso, né, de volta, junta tudo, o passado com o presente, mas transformando a criatividade. Exato. Muito interessante. E as suas peças de decoração? Fala um pouquinho pra gente. Pois é, as de decoração, como eu havia dito, né, a história da luminária, dos hangers, mas o grande desafio para mim foi com as esculturas, porque eu nunca achei que eu poderia de um colar fazer uma peça tão grande. Me dava medo, porque, né, uma construção muito maior de volume, de textura. E eu tinha uma cliente, tenho até hoje a Ana, que ela, né, tinha os colares e todas as peças, mas ela estava abrindo uma loja, uma marca que é do Rio, de lingerie, trazendo aqui para Peixoto, aqui no Jardins. Eu não estava no Jardins ainda, mas ela tem um hall na entrada da loja com pé direito duplo. E ela falou, Adri, eu preciso de uma peça em corda, algo que você... Eu falei, mas Ana, eu não tenho condições. Ela falou, não, eu vou te desafiar, você tem condições sim. Se você faz uma peça pequena, você faz uma grande. Então foi a partir daí que eu não parei mais. Eu fiz essa primeira peça, a escultura para a loja da Verve. Louca para ver essa peça. Aqui na Peixoto, está lá, linda e formosa. Vou lá olhar essa peça. Vamos, Gi? Vamos, claro. É uma peça enorme. E quanto tempo você levou fazendo? Foram alguns dias, uns 3 ou 4 dias. Porque foi uma primeira experiência. Uma primeira experiência. Eu não sabia como, né, como começar, o medo de que aquele nó pudesse não pesar demais, não dar desconstruir, conta, de né? não dar conta. E eu não tinha ferramental nenhum para fazer. Eu fiz, né, no chão e construindo ela no chão. Depois eu entendi que eu precisava de uma barra para que ela descesse. Foi realmente um desafio. Foi. Ela te tirou da caixa, assim como a gente faz com as clientes, para sair da caixinha com a gente. A caixinha segura, né? Aquela caixa segura. Todo mundo gosta, né, daquela caixa segura. E como, por que não experimentar uma marca, já que você quer conhecer alguma coisa diferente? Ela tirou da caixa para a produção. Pois é, eu falo para ela até hoje, falo, Ana, se não fosse você, eu não teria ido para as esculturas. E depois eu não parei mais de fazer peças sob encomenda para a parede, né? É impressionante como algumas pessoas não sabem a capacidade que tem, né? Pois é. Mas eu acho que você tem que estar aberto aos desafios. Eu sou muito conectada e aberta com as clientes e com as pessoas que estão ao redor do estúdio. Então eu ouço mesmo, não é que eu sou dona da verdade, eu crio. Ouvir, não, eu como a gente aprende. Muito. Como a gente aprendeu com tantas pessoas que passaram pelo nosso podcast, sabe? Diariamente, quando a gente coisas conversa com vocês. Muito interessante. Eu acho de você reconhecer também a sorte que a vida te dá, porque realmente eu tive sorte. Eu tenho talento? Tenho, mas não é só o meu talento que me trouxe até aqui. Foi sorte de ter pessoas bacanas do meu lado que me ajudaram a construir, me incentivaram, né? promoveram, né, também, porque quando você usa um colar, você conta da peça, você fala, vai lá que é muito bacana. É verdade, é verdade. Esse boca a boca que a gente fala, né? É muito importante. Pensando aqui nesse processo todo de 2014, se você pudesse se dar um conselho lá quando você estava começando, o que você falaria? Olha, que é até importante para quem está começando a empreender, né? Não tenha medo, porque eu tive muito medo e muitas vezes ele me paralisou. Me paralisou de acreditar no meu potencial, assim. Porque o que eu ouvia da família é como que você vai trocar o certo pelo incerto, você está no mercado corporativo, PLR, bônus, toda a segurança multinacional. Então, esse medo, é claro que a família me apoiou, mas ao mesmo tempo falava, mas como que você vai fazer?
Então esse medo, ele, em alguns momentos, ele não me ajudou, mas ele também me jogou para frente, sabe? De que, poxa, eu tinha esse poder, essa força, a maternidade me trouxe essa força. Isso eu não tenho como negar. Eu acho que não tem desafio maior do que a maternidade. Pois é. Né? O tamanho da responsabilidade que você tem nas mãos. Por isso que a gente muda tanto, né? Amadurece. Todo esse processo, que tem algumas pessoas que tá ok não passar, mas quando a gente passa, a gente sente. Eu demorei um pouquinho para passar nisso, mas como que a gente muda? Porque eu acho que vem toda essa carga na maternidade. E acho que o medo, ele se transforma numa coragem. Uma coragem, Tem que você tem que passar por esse desafio, não tem jeito. É fantástico. Olha, eu quero aproveitar e perguntar para vocês se vocês estão gostando do episódio. E se vocês estão gostando, passa para aquela amiga que adora acessório, que ama acessório, porque aqui o que não falta é acessório lindo. Então, manda lá para essa amiga. Agora eu quero falar de um assunto que está dando evidência, que eu acho que isso é muito importante, a sustentabilidade, né? Você como fundadora, diretora criativa, o que a marca faz, você pensa nesse processo de sustentabilidade dos teus produtos, da tua criação? Na linha casa, principalmente, a gente tem fios que é de garrafa PET reciclada. A gente também tem um outro fio que o miolo é TNT, que é 100% biodegradável. Então o plástico a gente cada vez tirou mais aqui, né? Hoje a gente usa ele eventualmente para uma peça de cerâmica, quando é para mandar por transportadora, ou aquele papel craft que é como um bolha. Então a gente cada vez mais está tentando, é um processo, é um caminho, né? Verdade. E reutilizar também retalhos e pedaços para fazer outras peças. Então a gente tenta sempre que isso se transforme, que não vá para o lixo totalmente, né? Que a gente consiga ressignificar bastante. Tanto que a todo tempo a gente está sempre, a sacola voltou de algum lugar que, né, veio danificada, a gente reusa, então a gente reusa a caixa. A gente tenta cada vez mais esse caminho, que é um longo caminho, né? É importante, né? Eu acho que qualquer atitude, né, que a gente tome para colaborar com isso, as peças de qualidade já colaboram muito, né? Porque não é aquela coisa descartável. Exato. Né? Então, pensar em fazer uma peça de qualidade já é um bom caminho. Exato. Já é sustentável. Já é sustentável. De pensar no todo. Exatamente. Como que isso essa consciência, a gente cada vez mais a gente tenta trazer isso aqui no nosso canal, né? Essa consciência do consumo consciente para as nossas clientes, mas aqui também para poder ajudar mesmo todo mundo chegar num lugar, né? Dessa sustentabilidade, de deixar para nossas filhas um mundo pelo menos fácil de viver e de conviver, né? É verdade. Bom, e agora, infelizmente, nós estamos chegando no finalzinho da nossa entrevista e nós vamos fazer uma pergunta que a gente sempre faz para todas as pessoas que passam aqui pelo nosso canal. Qual a relação que você tem com a sua imagem? Olha, eu tenho uma relação hoje muito boa, muito boa. Eu tive muitas inseguranças na adolescência, muito medo de me expor e de falar, principalmente, porque eu era extremamente introvertida. E eu comecei, essa história do mercado corporativo me expôs muito a isso, porque quando estagiária ainda na Rodia, eu fui uma estagiária que eu tive que tomar a frente de muitas coisas na área de comunicação, porque a gente estava num momento de transição, de compra da empresa, de fusão, e eu fui a estagiária que teve que viajar a diversos estados para ajudar no lançamento, media training. E aquilo para mim foi um terror no início, porque eu falei, meu Deus, eu tinha 19 anos, como é que eu vou conseguir? Então, sabe, eu acho que é isso, veio o desafio no meu colo e me transformei mesmo, de superar essa insegurança do falar. Aí fiz curso com o Reinaldo Polito na época, então eu fui tentando melhorar, porque eu acho que tudo que a gente sente às vezes que é uma parte fraca, uma fraqueza nossa, que existe potencial de melhoria, de melhorar, sem dúvida, vá atrás, né? Então hoje eu não tenho nenhum problema em relação a isso e a minha imagem, ela veio muito calcada nisso, na expressão do falar e de me colocar. Então isso me deu também segurança para o meu visual e para a pessoa que eu sou, como eu me visto, como eu sou, com quem eu me relaciono, de saber se posicionar, de dizer não.
os nãos tão difíceis que, né, que a gente... E muitas vezes super necessário. Super necessário de se posicionar. Então isso para mim me ajudou muito. Eu acho esse lado da oratória, de falar bem também de me posicionar. Sim, né, sem pra- dúvida. É a nossa imagem, a nossa comunicação. E eu senti uma transformação muito grande, falando até de imagem do vestir, com a maternidade, um pouco antes dela também, eu já estava muito naquela mudança, porque a gente experimenta muitos estilos, né? Totalmente dark, mais roqueiro, o mais criativo. autoconhecimento, né? Eu acho que a gente está sempre experimentando, mesmo no nosso caso, né? A gente sabe, a gente tem o conhecimento, mas a gente também experimenta, Sim. a gente também... E tá tudo bem a gente passear por isso E as aí. fases da vida mudam, né? Exato. Eu percebo que o que eu mudei também na minha vida pessoal, do meu estilo, eu mudei na marca. Eu refleti aqui, né? Você traz essa construção, esse seu crescimento para aquilo que você faz também, né? É verdade. Sem dúvida. Maravilhosa. E o look lindo, vocês vão ver inteiro aí. Que super representa essa imagem sua criativa, né, empresária, que você realmente está conectada com você mesmo, com tudo que você faz. Maravilhosa. Obrigada. Ai, Muito Foi, bom, né? Essa um grande boa. prazer. A gente queria agradecer, né, por você ter nos recebido aqui no seu estúdio. Foi uma experiência maravilhosa para a gente conhecer, tá tudo lindo. Depois vocês vão ver tudo, só tem coisa linda aqui, né? E a gente queria muito te agradecer. Eu que agradeço Por pelo participar. espaço de estar aqui com vocês, poder contar a história de uma maneira, né, direcionada, porque às vezes a gente conta, mas sem direcionamento. Então, quando a gente pode construir cada etapa do que eu vivi, do que eu vivo aqui, é lindo demais. E é legal você passar os seus arrobas Sim, para nossa sim. audiência. Fala com eles. Eu tenho o Instagram, que é o @Estúdio Dre Magalhães, com S mudo. O Instagram e o site também, que é estudiodremagalhães.com.br. E me siga lá, conheça um pouco mais, entenda a marca, mas vem aqui também, se você estiver em São Paulo. Vem Vale aqui super visitar. a pena. É. Não pode perder. Ter É uma a visita que experiência. é imperdível. Uma Sempre tem um experiência brigadeirinho, um incrível. café gostoso. Tá numa rua super gostosa, Sim. super conhecida, É que é o verdade. Oscar Freire. É uma Você forma vai- de conhecer a cidade, né? Mas- Daquela forma bem genuína, né? Exato. Experiência total. Gente, eu queria agradecer a Dre de novo, né? E falar que foi maravilhoso estar aqui. Hoje é nosso último episódio De 2024. de 2024. A gente retoma ano que vem, a gente ainda não tem a data, mas vocês sigam aqui a gente, continua acompanhando para descobrir quando que a gente vai retomar num novo formato, né, com muita novidade para vocês. Mas aproveito para pedir para vocês seguirem o nosso Instagram, Imagem é Tudo Consultoria, e também estamos lá no Spotify e no YouTube. Imagem é Tudo. Obrigada e até a próxima. Até a próxima. Beijo.